Então, muito boa noite a todos, boa noite a todas que nos acompanham, não só aqui presencialmente, entre aspas, nessa nossa reunião virtual, mas também aqueles que nos assistirão posteriormente pela internet, pelo canal do YouTube, pelo canal do Facebook. É uma alegria imensa, mais uma vez, a gente está junto, né? Mais uma vez aqui nessa reunião virtual, em que somos, de uma certa maneira, forçados a isso pela pandemia do coronavírus, mas que, graças à tecnologia, nós temos essa alegria de nos vermos de vez em quando, de compartilharmos uma discussão sadia acerca de temas relevantes para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa evolução, sempre à luz da nossa querida doutrina espírita. Então, hoje nós estamos aqui num dia também muito feliz. Vamos contar com a presença aí do nosso irmão Oliveira, de Teófilo Otônio, um irmão muito querido para nós, que sempre nos traz reflexões muito pertinentes, muito profundas, que nos auxiliam bastante. Para a gente iniciar as nossas atividades, antes de fazermos a nossa prece, nós vamos fazer uma leitura de um texto de Emmanuel, que foi uma página psicografada por Chico, numa reunião lá da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, na noite de 31/7/1970. Eu não estava nem encarnado ainda. E está publicada na revista Reformador de junho de 1971. Eu ainda também não estava encarnado, não. O tema é As Depressões da Vida. Nos diz Emmanuel o seguinte: se trazes o espírito agoniado por sensações depressivas, concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo o núcleo familiar. Trabalho é a lei do universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a caminho e decisões que se adotem são empeços e desafios na experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com a estagnação. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseie por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que as sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. Pois bem, então nós vamos iniciar de verdade as nossas atividades. Como sempre, proferindo a nossa prece, eu convido a todos para que neste momento, mesmo estando em casa, que a gente possa se desconectar um pouquinho das atribulações, desconectarmos um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso ambiente também, para que juntos possamos conversar com o Pai, nessa corrente que nos eleva, que nos dirige para cima. Ó Senhor, Deus de amor e de bondade, Pai amoroso de todos nós. É com imensa alegria, Senhor, em nossos corações. Quem mais essa noite aqui nos reunimos, Senhor, para que possamos compreender um pouco mais a respeito da vida, a respeito das dificuldades e das soluções que temos para enfrentá-las com serenidade. Abençoa, Senhor, a nossa reunião. Abençoa de antemão a cada um de nós, ampliando-nos o entendimento, dilatando-nos as condições de percepção, para que com a mente e com o coração possamos atentamente escutar o que o nosso irmão Oliveira tem para nos dizer. Rogamos a Ti que o abençoe, Senhor, que o envolva, que a espiritualidade maior seja seu guia, e auxiliando
e inspirando, para que, conseguindo as palavras certas, possa nos conectar, nos auxiliando a compreender um problema tão complexo quanto o da depressão. E assim compreendendo, possamos enfrentá-lo. Que o teu amor, Senhor, continue vicejando em nossos corações e que, diante das adversidades que temos passado, consigamos seguir sempre firmes, confiantes e com fé em Ti, para que assim suportemos todos os problemas e continuemos avançando na Tua direção. Que o Teu amor assim envolva os nossos corações, não só hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então é com imensa alegria que nós vamos passar a palavra aí para o nosso companheiro Odaildes Oliveira. Esse Odaildes, a gente falou que foi invenção do pai dele, né? Mas meu pai é queria uma fazer alegria gracinha, André. imensa. Seja bem-vindo, que Jesus te abençoe, te envolva e que a gente possa todo mundo sair aqui melhor do que a gente chegou. Tá bom? Muita paz e obrigado mais uma vez pelo carinho. A palavra é toda sua. Muito boa noite a todos e a todas. Na verdade, eu que agradeço a você, André, através da Casa Espírita que você, junto com o colegiado, representa, pela oportunidade de tratar de um tema de relevância extrema, especialmente nesse momento que nós estamos atravessando no planeta Terra. Preciso deixar, assim, algumas clarezas. Não sou da área da saúde, nem como psiquiatra, como também como psicólogo. No entanto, Deus, ele sempre movido pelo sentimento de misericórdia, junto com o nosso governador sublime, nosso Mestre Jesus, ele nos dá a oportunidade de aprender muitas vezes através da vida, né? E nessa encarnação eu tive a bênção de receber 4 companheiros espirituais para minha felicidade e para minha oportunidade de crescimento espiritual, como esposa, 2 filhos e 1 filha. E, coincidentemente, meu filho primeiro, que é o segundo filho, na verdade, minha filha mais velha, ela teve a experiência e vive a experiência da psicodepressão, ainda sob controle, né? Com remédio, graças a Deus, sob controle. Depois veio o meu filho segundo, também vivendo a experiência da psicodepressão, e foram longos anos de muita luta mesmo para conseguir mantê-lo encarnado, né? A gente sabe das consequências da psicodepressão. E como a gente não aprendeu a lição com essas 2 situações, Deus oportunizou a minha esposa como oportunidade de resgate e de aprendizado a vivência da psicodepressão nos últimos 2 anos, 3 anos por aí. E ela está vivendo esta oportunidade, nós estamos vivendo essa oportunidade juntos. Então, a vida nos dá esta oportunidade de aprendizado quando, especialmente, nós tratamos com, entre aspas, desdenho certas anomalias, sejam elas físicas ou espirituais. A psicodepressão, então, no meu caso, tem sido uma experiência muito importante de aprendizado com a minha família. Apenas eu e meu filho, graças a Deus, meu filho mais novo, caçula, estamos livres. Mas destas 5 oportunidades encarnatórias nesse lar, 3 oportunidades de aprendizado com psicodepressão. Então, assim, a gente não tem o entendimento acadêmico de forma mais profunda, mas, graças a Deus, temos vivido durante alguns anos, especialmente nos últimos 15 anos, a experiência da psicodepressão dentro do lar com muita força, muita força. Isso é muito bom, porque a gente fala com um pouco mais de propriedade acerca do assunto, apesar de que o nosso trabalho está pautado nesta obra, como eu já informei para o André, né? Vitória sobre a Depressão, da Benfeitora Joana de Anjos, como também dessa obra que talvez vocês consigam ver, que é Aspectos Clínicos e Espirituais da Depressão,
Dr. Roberto Lúcio Vieira é nosso confrade de Belo Horizonte, psiquiatra, psicoterapeuta, uma experiência muito grande na área. Jaider Rodrigues de Paula, também da área da psiquiatria. Oswaldo Eli Moreira, também médico, que trabalham todos eles nessa área da saúde pública, né, da saúde. O livro Céu e Inferno, também o livro Sexo e Destino, a gente tem uma parte, e também o nosso livro dos Espíritos, que é a base de tudo. Né? Então, agradeço profundamente a oportunidade. É um tema que eu tenho tido a oportunidade de falar dele em várias casas espíritas com um sentimento de muita gratidão a Deus, acima de tudo. Então, é com esse sentimento de profunda gratidão a Deus que eu me dirijo a vocês através da internet nesse instante, como bênção dos céus para que possamos nos juntar, apesar da separação física nesse instante. No momento em que a Terra nos convida, de alguma forma, a retornar para os braços daqueles que a providência divina colocou à nossa disposição dentro dos lares. E um momento de profunda reflexão. É como se Deus tivesse apertado um botãozinho de stop, fala, volta para casa. Vai ficar com aqueles que eu coloquei à disposição de todos vocês para o processo de evolução. Né? Então, é um momento realmente de extrema importância. Logo nessa primeira página, nós colocamos aí depressão da origem à cura, porque é o tema do livro, propriamente dito, da benfeitora, onde ela coloca vitória sobre a depressão, mas em síntese, ela traz esta gênese do processo psicodepressivo, como também ela dá algumas alternativas para a cura também. E logo no início nós colocamos aí o número 188, que é importante para nós divulgarmos em massa esse número. Porque é realmente falando que nós encontraremos a melhor solução. As estatísticas são muito importantes do Centro de Valorização da Vida, dizendo que um percentual muito grande daqueles que ligam, que conversam, conseguem vencer a problemática. Porque muitas vezes a psicodepressão está no processo de instalação e as pessoas não conversam. É muito comum a gente não conversar, especialmente dentro dos nossos lares. Há um número muito grande de vezes que a gente está vivendo o processo da psicodepressão, mas a gente não conversa. A gente não conversa, não percebe, não observa aqueles que estão caminhando conosco nessa encarnação. Então, é importante deixar para todos nós, nesse instante, esse telefone 188, e na medida do possível, nas nossas casas espíritas, divulgarmos esse número, especialmente nesse momento, onde já temos alguns números que nos preocupam, especialmente no que concerne a violência doméstica, e a consequência disso é que realmente aumenta o número de autoextermínio, e nós podemos ajudar de alguma forma, não só com as nossas preces, mas também com informação. Muito bem, começando propriamente dito o nosso tema, a gente vai trazer o segundo slide, onde, deixa eu só ver aqui se está projetado. Ele não está querendo projetar, eu vou ver por quê, né? Mas a gente vai conseguir chegar. Nós estamos com o seu primeiro slide aí na tela. Exatamente, eu estou tentando passar ele aqui, mas eu dei uma travada, viu, André? Eu tenho que saber por que ele travou. Talvez você interrompe o compartilhamento e comece a compartilhar de novo, talvez ele ande. Vê aí se dá certo. É isso que eu estou tentando fazer. Aí, isso, beleza. Agora ele atendeu. Eu vou colocar para iniciar de novo. E agora ele está obedecendo, André. Que coisa boa, né? São as interferências, mas tudo bem. O nosso segundo, a benfeitora Joana de Anjos coloca logo no prefácio da obra, dizendo o seguinte: vive a sociedade terrestre grave momento na área da saúde emocional e comportamental. É a informação que ela traz, e logo na sequência ela diz o seguinte: apresenta-se em caráter pandêmico a depressão, avassala os mais variados segmentos sociais, arrastando verdadeiras multidões ao terrível distúrbio de conduta. Ou seja, apresentando-se em caráter pandêmico, coincidência, né? Nesse momento nós estamos ouvindo de uma forma muito intensa, através dos meios de comunicação, essa palavra pandêmico, né? Ou pandemia. É quando uma doença atinge todos os hemisférios do nosso planeta Terra,
e que precisa de cuidados especiais, e quando as autoridades determinam que o processo é de pandemia, naturalmente surgem condições para que os governantes possam agir, e inclusive sem processo de licitação na busca de medicamentos, de equipamentos, de hospitais para atender as necessidades daqueles que estão reencarnados no planeta Terra. No caso da depressão, nós estamos vivendo uma pandemia no planeta Terra. Essa informação da benfeitora Joana de Ângeles, ela está extremamente atualizada. Essa obra tem pouco mais de 9, 10 anos, mas ela é como se ela estivesse dizendo para nós agora, nesse momento. Vive-se no planeta Terra um processo pandêmico da depressão. Nós precisamos prestar muita atenção nesta palavra, para que, especialmente, nós espíritas, nós que estamos tendo a oportunidade de estarmos reencarnados neste momento, vivendo no planeta Terra, como espíritas cristãos. Isso é muito importante, porque a nossa visão ela é diferenciada, ela deve ser diferenciada com relação ao processo da psicodepressão. O que nós temos observado com os estudos que nós temos empreendido em busca de conhecer melhor o processo da psicodepressão? É que ainda há um preconceito muito grande. Ainda há dentro dos lares um preconceito muito grande com relação à psicodepressão. É por isso que a providência divina, muitas vezes, nos dá a oportunidade de vivenciar a problemática da psicodepressão dentro dos nossos lares, para que nós possamos vencer a barreira do preconceito. É muito importante isso. Então, a informação dela, ela é pertinente, atual, e precisamos prestar atenção. E logo na sequência, ela coloca o seguinte: as grandiosas conquistas da inteligência ainda não lograram impedir a irrupção, ou seja, o aparecimento em forma devastadora desse transtorno que dizima incontáveis e belas florações da cultura, da arte, da ciência, do pensamento, da inteligência e do sentimento. A depressão, ela aparece muito, né? A gente faz, ultimamente nós temos feito esse tema em algumas oportunidades através das redes sociais, e ela é muito parecida com o Covid-19, porque ela não escolhe nacionalidade, raça, cor, absolutamente nada. Ela afeta todos, independente das condições sociais, da mesma forma, e de forma muito especial aqueles que, no planeta Terra, são mais aquinhoados com as condições materiais, por incrível que pareça. Os países mais desenvolvidos no campo da materialidade são aqueles que mais sofrem com o processo da psicodepressão. Então, realmente, ela vem de forma devastadora mesmo. E logo na sequência ela vai dizer: contam-se por milhões nos países superpopulosos aqueles que lhe padecem as junções perversas. No entanto, nos redutos de pequena monta, nas pequenas cidades, nos pequenos vilarejos, realmente de roça, como a gente costuma dizer aqui nas Minas Gerais, né? Igualmente se encontra o insinuante e insensível, paralisando pessoas válidas que, de um para outro momento, são dominadas pelo terrível morbo, pela terrível doença, que lentamente às vezes empurrando-as para o desespero interior e vazio existencial, e não poucas vezes para o suicídio. Então, precisamos estar atentos a esta realidade. Por quê? O que dizem as estatísticas neste momento? Que aproximadamente 70% dos companheiros e companheiras que retornam para o plano espiritual pela via do autocídio, do autoextermínio, eles estavam depressivos. Então, 70%. Os outros 30% têm outras causas, né? Especialmente os traumas, as separações abruptas, mas 70% desses companheiros que estão retornando para a prática espiritual, independente da idade cronológica, física, por causa da psicodepressão. Então, esse vazio existencial é muito importante analisarmos, porque realmente é muito problema, Precisamos estar atentos. Repito, a psicodepressão não vai escolher pelo sexo, pela raça, pela cor, pela nacionalidade, pelas condições sociais, absolutamente.
E, lamentavelmente, nós observamos também, através dos nossos estudos dessa temática, que aqueles que são menos favorecidos têm muita dificuldade em encontrar tratamento. Nas pequenas cidades do nosso país, por exemplo, muitas vezes um psicólogo, um psicoterapeuta que trabalha no setor público, ele precisa de 3 meses para fazer a primeira consulta. E a maioria das vezes não vai dar tempo. É por isso que a Casa Espírita precisa estar atento para essa realidade. Logo na sequência, ela vai dizer o seguinte, aí já é uma informação do G1, doutora Ana Escobar, que também é da área, ela diz que a depressão está aumentando em toda a população, inclusive entre os mais jovens, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Brasil é um país campeão mundial de transtorno de ansiedade e somos o terceiro, éramos recentemente o 5º em número de pessoas com depressão. Então, lamentavelmente, aumentou significativamente o número de depressivos, assim também, como nós observamos no livro Transição Planetária, de Valdo Franco, recente, né? Manuel Flamengo de Miranda, o processo da psicodepressão, assim como outras doenças, como os cânceres, eles tendem realmente a aumentar muito no processo de transição que nós estamos vivendo. Né? Então, hoje o país, Brasil, nosso país, pátria do Evangelho, é preciso a gente frisar isso, é o terceiro em número de pessoas com depressão. Então, há um número estarrecedor. A informação, por exemplo, do Dr. Luiz Ayub, diz o seguinte, estima-se que a depressão, isso coincide com todas as informações, especialmente do nosso querido Roberto Lúcio Vieira, que estuda o tema, que trabalha com o tema, né? Incida em cerca de 14 a 18,4% da população brasileira, ou seja, a depressão e a ansiedade. Quase 40 milhões de brasileiros. Desses quase 40 milhões de brasileiros, ou seja, desses 14 a 18,4%, em torno de 7 a 8, 8,5% já estão depressivos. Já saiu do campo da ansiedade, que também é uma alavanca propulsora para o processo da psicodepressão, já estão depressivos. E se nós olharmos o panorama mundial, hoje aproximadamente 5% da população mundial, 300 e tantos milhões de companheiros e companheiras pelo mundo afora, isso também está na obra Depressão, Aspectos Clínicos e Espirituais, do nosso Roberto Lúcio Vieira, com sua equipe. Ele traz essa informação e nós fizemos questão de atualizá-la, aproximadamente 350 milhões de companheiros nossos sofrendo muito através do processo da psicodepressão. Por aí se tem uma ideia do número de suicidas no mundo todo. Então é preciso a gente avaliar esses números, e os números às vezes são muito frios, mas é preciso analisarmos para que possamos agir enquanto espíritas e enquanto casas espíritas, que também temos responsabilidades com a sociedade. Precisamos ter isso em mente para que as casas, por sua vez, cada uma delas, de acordo com suas possibilidades e também necessidades, possam trazer essa temática, especialmente para o trabalho junto daqueles jovens que realmente serão o futuro do nosso movimento espírita no Brasil e no mundo. Muito bem. Continuando, ela traz a origem da benfeitora Joana de Ângeles. É importante a gente avaliar essa origem, por quê? Especialmente eu, quando ainda não tinha vivido a oportunidade de viver o processo da depressão dentro do meu lar, achava que a depressão só tinha origem psicológica. Então, para mim era realmente chilique, desculpe a expressão. Mas, na verdade, não. O que diz a benfeitora? Apresenta-se como decorrência de problemas fisiológicos, hereditariedade, enfermidades infecto-contagiosas e suas sequelas, golpes que produzem lesões cerebrais, são informações da benfeitora Joana de Ângeles, que diz respeito e está coerente com as informações dos nossos médicos da medicina atual, como também de natureza psicológica, ansiedade, medo, solidão, angústias por perda de diversas expressões. Então, além da problemática física, que pode acontecer, e nós conhecemos históricos de companheiros e companheiras que estão vivendo o processo da psicodepressão porque herdou, né, de certa forma, mas a gente vai ver que essa herança não é bem assim aquela hereditariedade como nós entendemos no processo da medicina,
mas herdaram de alguma forma, né? Então, é preciso a gente avaliar também, porque quando a psicodepressão ela é por problemas fisiológicos, propriamente dito, a medicina já consegue agir com muita facilidade, com muita propriedade. Consegue reverter, essas pessoas conseguem retornar aos seus ambientes de trabalho com muita tranquilidade. Por quê? Estava previsto para que em 2020, né, esse ano que nós estamos vivendo, a psicodepressão iria afastar a maioria das pessoas saudáveis e úteis dos seus ambientes de trabalho. Isso aconteceu em 2019. Foi antecipado, e por isso que houve esse salto, especialmente no Brasil, de quinto para terceiro lugar dos países mais afetados pelo processo da psicodepressão. Nós só perdemos para a França e para Estados Unidos. Só para esses dois países. Lamentavelmente, né? É um título que nós não gostaríamos realmente de ter, mas estamos aí em terceiro lugar. Então, essas causas são causas reais, que elas existem, e ela vai dizendo mais. Vem recebendo o melhor contributo da ciência, da tecnologia, sendo de difícil erradicação, pela facilidade com que se apresenta em recidiva constante, quando tudo parece harmônico e saudável. Então, o que diz a benfeitora Joana de Ângeles através desse texto? É que o processo da psicodepressão, às vezes a pessoa está curada, vai para casa, começa a trabalhar e ela adoece de novo de forma muito fácil. Muito fácil. É o que ela fala dessa recidiva, desse adoecer de novo. E aí a gente fica perguntando, por quê? Por quê? E é o que nós iremos ver durante a nossa conversa nessa noite. Por que que há essa recidiva? Por que que há esse adoecer de novo de forma muito constante no processo da psicodepressão? E ela dá essa informação e é uma realidade. É por isso que os psicólogos, os psicoterapeutas, os psiquiatras, aqui nós fazemos uma exceção daqueles que são os transpessoais, que são esses médicos, esses psicólogos, esses psicoterapeutas, que trabalham o ser humano no processo de tratamento mais holístico, especialmente os psicoterapeutas que são espíritas ou espiritualistas, que sabem que existe alguma coisa além do processo físico. Esses já conseguem compreender por que há uma constante nessa recidiva, por que que o psicodepressivo vai adoecer e muitas vezes adoece de forma, fica um tempo legal, depois ele adoece. Esses médicos conseguem entender e nós iremos nessa noite tratar desse assunto também. Muito bem. Vocês, se quiserem, podem anotar, né, as questões ou guardar aí na sua mente para que a gente possa conversar depois. Dr. Luiz Ayub Lopes, também companheiro do Movimento Espírita de Belo Horizonte, ele também trabalha nessa área, ele traz a seguinte informação e ela é importante. Por quê? Só voltando aqui esses dados, nós temos aqui essas causas, né? São causas físicas, né? Também. E aí nós temos as causas psicológicas. Mas ele traz para nós informação muito importante, dizendo que a depressão está frequentemente associada a dois sentimentos básicos, ou seja, esses dois sentimentos são aqueles que são pilares para o processo de desenvolvimento da psicodepressão. Então, nós precisamos prestar atenção nesses dois sentimentos, que ele chama de sentimentos básicos. Então, vamos lá. Primeiro, a tristeza e a culpa degenerada em remorso. Quando, por algum motivo, infringimos a lei natural, ou ao tomarmos conhecimento do erro cometido. E a benfeitora Joana de Ângeles vem confirmar também essa informação na sua obra, assim também como o Dr. Roberto Lúcio. Ele vai confirmar, junto com sua equipe. Então, vamos entender isso. A tristeza e culpa degenerada. Agora, olha o que escreve o Dr. Roberto Lúcio, que não está projetado, mas que eu vou ler aqui para a gente entender. A tristeza é a emoção diante do fracasso, da perda e da separação. É a constatação de uma falta, seja de um recurso físico, moral, né? Que é um processo normal. Agora, o que ela não pode é ser cultivada. Qual é a tristeza que nós estamos falando aqui? É aquela tristeza estagnada. Porque todos nós vamos sofrer processo de tristezas. Né? O que ele não pode é ser cultivado. Não pode ser cultivado. Não deve ser cultivado. Porque a partir do momento que a tristeza fica estagnada, aí você entra num processo da psicodepressão. Já passa a ser um problema que precisa ser cuidado, precisa ser tratado, né?
E quando ele traz também a questão da culpa degenerada em remorso, o que é a culpa degenerada? É a culpa que se transforma em remorso. Quando, por algum motivo, infringimos as leis de Deus. Como que funciona isso? Por quê? O que nós estamos aprendendo com a benfeitora Joana de Anjos a respeito da depressão? É que o sentimento de culpa é um sentimento positivo para o processo de tratamento da psicodepressão. Por quê? Nós somos espíritos eternos, e ela vai falar disso mais na frente, que caminhamos durante séculos e séculos sem conta, cometendo erros dos mais variados. E nós não sentimos culpas. Recentemente, vamos pensar na Idade Média, especialmente para a comunidade espírita do Brasil. O que nós fizemos, por exemplo, nas cruzadas? Em nome de Jesus, e não sentimos culpa. Acreditávamos que estávamos corretos. E esse sentimento de culpa, na verdade, quando você aprofunda nele, nesse sentimento de culpa degenerado em remorso, vai culminar na palavra arrependimento. E é muito importante, porque o arrependimento é a alavanca propulsora para o processo de regeneração da alma. Então, esses dois pilares, tristeza e culpa degenerada em remorso, nós iremos trabalhar esse processo durante mais algum tempo, logo na frente. Ele vai ser o processo de propulsão ou de alavanca propulsora para o processo da psicodepressão em linhas gerais. Nós temos outros problemas? Temos. Agora, por que esse sentimento de culpa? Nós iremos avaliar. E por que esse sentimento de culpa, de tristeza, que a tristeza é aquele processo, é aquela emoção do fracasso, da perda, quando por algum motivo infringimos as leis de Deus. Por quê? A lei de Deus está gravada, a lei natural está gravada na nossa consciência, e nós aprendemos isso no livro dos Espíritos. Mas é importante entender também esse processo. Em algum momento nós infringimos a lei de Deus. Mas como se deu isso? E aí, na questão 614, Kardec traz uma informação muito importante para nós. Muito importante. Por quê? Ele pergunta aos benfeitores espirituais: o que se deve entender por lei natural? Que é a questão, por algum motivo, infringimos a lei natural. E a espiritualidade responde com 3 pontos, que são pontos extremamente relevantes para entendermos esse processo. Primeiro, a lei natural é a lei de Deus. Pronto. Quando, por algum motivo, infringimos a lei de Deus, ou tomamos consciência do erro cometido, e aí surge o processo de tristeza e culpa. E quando esse processo de tristeza ele é estagnado e que esse processo de culpa degenera-se em remorso, surge a doença. Surge a doença. Nós vamos ver depois como é que a gente vai fazer para sair dessa situação, de acordo com o entendimento, de acordo com a experiência que a vida nos proporcionou, como que a gente vai sair dessa situação. Primeiro, o que se deve entender por lei natural é a lei de Deus. Segundo ponto, é a única, não tem outra, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Questão 614 das leis morais. Aí ele coloca um outro ponto. Esta lei indica-nos, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Entendermos essa pergunta e entendermos essa resposta é profundamente importante, não só para quem vive o processo da psicodepressão, como também para todos aqueles que estão no radar da psicodepressão. Os familiares, o psicoterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra. Porque quando nós nos afastamos das leis de Deus, surge o processo do remorso. E o que nós vamos fazer nesse momento? Trazer esses indivíduos, ou, caso estejamos nós, vivendo o processo da psicodepressão, porque nenhum de nós estamos imune a esta perspectiva, a esta possibilidade, quando nós descobrimos, retornarmos à casa do Pai, porque houve um afastamento. Isso é um processo natural. Então, entender isso é muito importante. Porque quando nós entendemos que realmente infringimos as leis de Deus, e nós falamos que o sentimento de culpa, ele é muito importante porque ao sentirmos culpa, e quando a gente avança,
a gente vai entender que essa culpa nos convida a um processo de arrependimento. E eis um ponto extremamente importante. Nós encontramos no livro Céu e Inferno, esta obra extraordinária. Extraordinária. Código Penal da Vida Futura. Importante a gente entender. 33 artigos, nós chamamos de artigos, né? Porque Kardec colocou como Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos. E lá no 19º artigo, e também no 16º artigo, mas o 19º é muito importante, porque esse sentimento de tristeza, de culpa degenerada e remorso não vai fazer com que a gente saia da problemática, ele vai nos colocar na problemática. Mas olha o que diz a espiritualidade no 19º artigo do Código Penal da Vida Futura. Ele diz o seguinte, que basta um vislumbre, ou seja, diante dos primeiros vislumbres de arrependimento, Deus nos faz entrever a esperança. E a espiritualidade coloca no 16º artigo que o arrependimento é o primeiro passo para o processo de regeneração de nós mesmos perante a lei de Deus. Então é muito importante o sentimento de culpa. Né? Porque antes a gente não sentia culpa nenhuma. E hoje a nossa consciência já começa a nos cobrar. E esses dois sentimentos, né, a tristeza e a culpa, vai ser, repito, essa alavanca propulsora, esses dois pilares que vão desencadear, via de regra, isso com exceção daqueles casos que são processos físicos, que nós falamos anteriormente, mas via de regra, e a maioria, vai estar desencadeado o processo de psicodepressão por causa desses dois sentimentos que não são estudados e nem analisados e nem meditados por aqueles que estão vivendo, como também por aqueles que estão nesse satélite, né? Como familiares, como amigos, como colegas de trabalho. Muito bem. Dito isso, vamos avançar mais um pouquinho. Pode-se afirmar, diz a benfeitora Joana de Ângeles, que a depressão é a ocorrência que se manifesta como distúrbio de todo orgânico, né? E resulta de problemas do quimismo neuronal, com a falta de alguns neuropeptídeos, né? Ou neurocomunicadores, responsáveis pela alegria, bem-estar, pelo afeto, tais como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Então, quando nós verificamos nesse todo orgânico o processo de desequilíbrio da dopamina, serotonina, noradrenalina, aí a ciência do mundo pode entrar e entra com muita eficiência. Nós temos aí os chamados psicotrópicos, sejam eles homeopáticos ou alopáticos, e existem vários tratamentos homeopáticos, mas a maioria são alopáticos, são aqueles remédios que nós compramos, os chamados tarjas pretas, alguns deles, outros nem não são, né? Mas que a ciência já consegue tratar muito bem. Agora, olha o que ela coloca, e ela vai dizer isso na frente, que a doença da psicodepressão, olha que coisa interessante, aprofundando-se, porém, a sonda investigadora a respeito desse cruel distúrbio comportamental da área da afetividade. Então, é preciso a gente prestar atenção. Por quê? Qual que é a característica principal do psicodepressivo? Isolar-se, ele quer se isolar. Ele quer ficar no quarto escuro. Nós tivemos aqui na nossa cidade, recentemente, um companheiro que estava vivendo um processo profundo, doloroso da psicodepressão. Quando alguém chegava na casa dele, ele escondia debaixo da cama. E para tirar ele desse processo foi difícil. Então, a doença, né? Curar o distúrbio comportamental da área da afetividade. A doença exterioriza em razão do doente, que é sempre o espírito encarnado em processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Ponto. Isso é uma constatação da benfeitora. Agora, como que os psicólogos, os psicoterapeutas, os psiquiatras, a partir do momento que há condição para isso, porque no início o doente não vai conseguir vislumbrar a perspectiva do trabalho voluntário, por exemplo, tá? Mas a partir do momento que ele tem condição, os psicólogos, os psicoterapeutas, normalmente indicam trabalhos sociais, sem retorno material, para que haja essa troca de afetividade, onde ele começa a receber e dar afeto.
Então, é muito importante, é muito importante. Antes de falar da questão da terapêutica, mas é muito importante fixarmos que, aprofundando-se, porém, a ação investigadora a respeito desse cruel distúrbio comportamental da área da afetividade, nós perceberemos que o doente é sempre o espírito reencarnado em processo de reequilíbrio. Depois ela vai justificar quando ela coloca esse processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados, ou seja, do afastamento das leis de Deus, não só no pretérito recente, como também até mesmo nesta reencarnação. Então é muito comum a gente afastar das leis de Deus agora também. Né? E ela vai explicar na frente. Continua dizendo, a depressão é doença da alma que se sente culpada. Ela afirma aquilo que estão dizendo os nossos médicos encarnados, né? Especialmente o doutor Roberto Lúcio Vieira e sua equipe, como também outros companheiros que trabalham através do processo da cura, né? Ou do processo de amenização. E não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratado no cerne da sua origem. E esse é o problema, porque, com exceções aqui nós falamos novamente, com muitas exceções, louváveis exceções, o que o médico normalmente faz? E André, que trabalha na medicina, ele sabe disso que nós estamos falando. Ele vai tratar o efeito, porque a causa ele vai investigar através de um processo de exames, mas essa causa vai sempre se deparar no processo físico. Né? E o processo da doença física, normalmente, é efeito, né, do espírito que está doente. E quando a benfeitora afirma que esse sentimento de culpa ele é preponderante, essa tristeza, essa culpa degenerada é preponderante, e aí nós perguntamos, e todas as vezes que nós conversamos com psicodepressivos, e aí, mais uma vez, nós podemos, de alguma forma, né, se é que nós podemos, de alguma forma, nos colocar como essa oportunidade de viver esse processo dentro do nosso lar, ele tem uma culpa que ele não consegue entender. Ele se sente culpado, mas ele não consegue entender por que ele se sente culpado. E ele está doente, ele sente dor em todo o corpo, e ele não consegue entender. E você vai fazer os exames clínicos, né? A maioria deles, inclusive exames neurológicos, e ele não tem nada fisicamente. Mas ele sente dor. Uma dor atroz. Uma dor que nós temos que aproximar, abraçar, acolher, dar afeto. Porque ele está sentindo dor. É por isso que, enquanto a gente não vive a problemática, você acha que aquilo é frescura, né? Não é possível, sentindo dor como? Fizemos todos os exames, não tem nada no cérebro, não tem nada no corpo, está tudo ok. Mas não é bem assim. Né? Mesmo porque a psicodepressão ela vai acarretar outros problemas físicos e neurológicos muito graves também, em algumas situações. Então, ela continua dizendo para nós o seguinte, além de todos os fatores, e aí ela entra num processo que, graças a Deus, e aí eu digo graças a Deus, nós temos a santa doutrina espírita no planeta Terra. Né? Porque, além de todos os fatores que a desencadeia, ao espiritismo, a nós, vamos prestar atenção nisso, aos espíritas, né, que são aqueles que fazem o espiritismo no mundo, coube a tarefa de demonstrar que também existem outras causas, as de natureza espiritual, contribuindo para o surgimento e manutenção da problemática na área da saúde, que se traduzem como transtornos obsessivos de grave incidência. E nós vamos entender isso um pouquinho mais na frente. Os transtornos obsessivos de grave incidência. E ela reafirma, o espírito é um viajor incansável da imensa estrada das reencarnações, avançando da treva para a luz, do instinto para a inteligência e dessa para a razão, logo mais para a intuição. O seu comportamento esteve adstrito ou preso aos impositivos do primarismo por onde jornadeou longamente. Nós somos espíritos eternos. Dizer isso para nós espíritas é fácil, nós já temos esse entendimento. Isso já está cristalizado em nossos espíritos. Mas
em uma boa parte da nossa jornada aqui na Terra, nós vivemos apenas como homens encarnados. Não vivemos como realmente somos, como espíritos eternos, vivendo apenas um lapso desta vida que é eterna, como espíritos encarnados. Porque a encarnação, como diria o nosso benfeitor Allan Kardec, é um estalar de dedo. Né? Um estalar de dedo. Passa muito rápido, um piscar de olhos. E ela continua. Nessa trajetória em que lhe faltava o real discernimento a respeito do bem e do mal, nós, né? Ou mesmo deles tomando conhecimento, né? Os automatismos fisiológicos e psicológicos levaram-no ao comportamento egoístico e insensível, gerando situações de profundas perturbações, porque aos outros infelicitando, o sentimento de culpa, está aí a raiz, agora se sente no dever de ressarcir os erros, de retificar condutas, de resgatar os males praticados. É por isso que nós falamos anteriormente que o sentimento de culpa ele é muito importante, porque esse sentimento de culpa, quando ele não é degenerado, porque você já está doente, né? Ele vai nos mover para o processo de reparação. Então, ressarcir os erros, de retificar a conduta, de resgatar os males praticados. E olha que informação importantíssima, né? E o sofrimento é um dos admiráveis mecanismos oferecidos pela vida para esse fim. Então, meus irmãos, há processos de psicodepressão que nessa encarnação não vai passar. Né? Não vai passar. Mas é muito importante entender porque a dor, né, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas como assim, Oliveira? Nós não nascemos para sofrer? Claro que não. Nós nascemos para sermos felizes. Mas não podemos esquecer, contudo, que outrora nós nos afastamos das leis de Deus, contraímos débito. Então, quando a espiritualidade, quando Kardec diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, eu estou dizendo que é uma bênção porque Deus nunca vai nos conceder fardos que nós não temos condição de carregar. Então, quando chega a doença, é uma oportunidade de refazimento. E por que nós estamos dizendo? André Luiz, no seu livro Sexo e Destino, vai dizer para nós o seguinte, que a lei de Deus, então é importante fixarmos isso, é o capítulo 3 dessa obra, quem não tem ou quem nunca leu, vale muito a pena. Né? A lei de Deus não se afirma em condenação, mas sim em justiça. E preste bem atenção na fala de André Luiz. E que a justiça de Deus nunca se expressa sem piedade. Então, é movido por esse sentimento de piedade que muitas vezes o sofrimento chega como uma alavanca propulsora para o nosso despertamento. E muitas vezes é só assim que a gente acorda. Então, quando surge o sentimento de culpa, já é esse despertamento para uma vida melhor, para um processo de resgate, de ressarcimento dos nossos erros. E ela vai continuar dizendo o seguinte, por quê? Ela diz, situando-se na mesma faixa de desenvolvimento afetivo, suas vítimas, que o não perdoaram, permanecendo na erraticidade, e reencontrando-o, investem com fúria contra a sua paz na desenfreada loucura da perseguição insana, em que também se compromete, dando lugar aos lamentáveis processos de depressão por interferência obsessiva. Isso é um fato, é uma realidade. E na informação seguinte, ela vai dizer o seguinte, podemos mesmo asseverar, e essa informação é muito importante, caros companheiros e irmãos, especialmente para você que nesta encarnação está tendo a oportunidade de dirigir uma casa espírita, de ser formador de opinião como evangelizador, como expositor, como um diretor de uma casa espírita, ou como um trabalhador de uma casa espírita, mas especialmente para você, ou para nós, que somos formadores de opinião. Essa informação ela é fundamental. Podemos mesmo asseverar que na maioria dos transtornos depressivos, e a espiritualidade diz que aproximadamente 90% dos casos, apresenta-se como de natureza espiritual. Ou, naqueles casos que nós elencamos lá atrás,
que foram originados, que tiveram sua gênese nos processos orgânicos ou nos processos hereditários, né? Ou após desencadeados pelos fenômenos orgânicos, psicológicos ou fisiológicos, torna-se mais complexa em razão da influência perniciosa dessas personalidades desencarnadas. E aí surge uma pergunta importante. Quem são essas personalidades? Por que elas nos perseguem? E precisa a gente avaliar e fazer esse processo de identificação, porque aqui começa o processo de tratamento. E olha o que diz a benfeitora. Depois nós vamos trazer um trecho do André Luiz de Emmanuel muito importante. Então, nos transtornos de comportamento, além dos fatores endógenos, ela afirma, e exógenos, ou fatores internos e externos, fatores físicos e espirituais, identificados pelos estudiosos das doutrinas psicológicas, predominam de natureza espiritual obsessivas. Ela afirma o que ela está dizendo, que deflui dos comportamentos indignos do ora encarnado em relação àqueles que ficaram no mais além e vem cobrar-lhes a necessária reparação. E aí, mais uma vez, quem são eles? Que criaturas são essas? Por que eles fazem isso? Por que eles querem nos cobrar? 90% dos casos está aí. A gênese da problemática. E olha o que diz Emmanuel, Vinha de Luz, mensagem 104. E essa mensagem é importantíssima. O que vai dizer para nós? De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção, ou seja, o abandono voluntário e o fel, não parte de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Então, quem são esses espíritos? Nossos amores de outrora que adoeceram. Esposas traídas, esposas assassinadas, esposos traídos, esposos assassinados, filhos abandonados, né? Que é esse processo de defecção, de abandono voluntário. São os nossos amores, porque se nós formos raciocinar de forma mais tranquila, à luz do conhecimento espírita, à luz do Evangelho de Jesus, nós iremos entender que não tem como alguém ser inimigo nosso, pessoal, sem que em algum momento tenhamos compartilhado com ele o mesmo prato, o mesmo lar, o mesmo ambiente de trabalho, né? Aqueles companheiros que nós provocamos a sua demissão para que a gente possa ocupar o lugar dele. Meu Deus! A doutrina espírita, ela é de origem divina. E quando ela traz essas informações para nós, através da mediunidade, especialmente nesse momento, de Divaldo Franco, a benfeitora, que estudou profundamente a problemática da psicodepressão, e quando a gente começa a analisar por que ela estudou o problema da psicodepressão com tanta profundidade, será que ela estava prevendo esse processo pandêmico? Algumas informações dizem que ela estudou mais de 20 anos. Alguns chegam a falar em 30 anos no plano espiritual para começar a escrever a respeito da psicodepressão. Então, são os nossos amores. É por isso que Deus, nesse momento, movido pelo sentimento de misericórdia, faz-nos voltar para os nossos lares, para os nossos amores, amores feridos de outrora. Nós sabemos que a espiritualidade nos informa que as famílias são raras aquelas que estão constituídas pelo sentimento legítimo do amor, mas que a maioria estão reunidas por processos de provas e muitas delas por processos de expiação. E aí Deus nos convida agora, volte para lá, para o seu ninho, para junto daqueles, para que você possa cuidar deles por sua vez, aprender com eles. São os nossos mestres. Porque muitas vezes eles nos colocam, né? Nos colocam situações que às vezes a gente se sente indignado, nós precisamos analisar. Porque são os nossos amores feridos de outrora e que hoje vêm nos cobrar dentro do popular, como esposa, como os filhos, né? E a oportunidade é santa, santa nesse momento.
Então, são essas criaturas. Então, caminhando mais um pouquinho, ela vai dizer, agora da terapêutica propriamente dita, que ela propõe na obra. Então, é muito importante para nós entendermos essa terapêutica. Muito importante. Por quê? Quando ela fala da terapêutica, que ela não está falando terapêutica do mundo, não. Porque essa terapêutica do mundo é muito importante. É muito importante o psiquiatra, o psicólogo, o psicoterapeuta, é muito importante. Nós não podemos, a pretexto de cometer crime, fazer ou prometer tratamento terapêutico na casa espírita, suspendendo o tratamento clínico. Não, absolutamente. O tratamento psiquiátrico, psicológico, ele precisa ser feito. Nós precisamos vencer essa barreira de acreditar que psiquiatra é doente, é médico para louco. Não, o psiquiatra, ele é um médico para não nos deixar ficar loucos, né? Ele vai nos ajudar a manter o reequilíbrio, ou voltar ao reequilíbrio, ou manter o equilíbrio nosso, tanto físico quanto espiritual. Então, primeiro, e aí é importante esse que a gente chama de step by step, esse passo a passo, entender esse passo a passo que a benfeitora colocou para nós. E ele é muito eficaz. Então, vamos lá. Primeiro, havendo constatado essa psicogênese, né, essa origem psicológica respeitável, que facilita o diagnóstico da problemática como um todo, porque aí já fica mais fácil. Eu sei que tem problema orgânico? Tem. Mas quando o problema é orgânico, é físico, ele é agravado pelo processo da psicodepressão. Então, fica mais fácil. O Espiritismo também oferece um grande contributo terapêutico para a sua solução. Preste atenção na palavra da benfeitora Joana de Ângeles. Prestemos atenção. Tendo como base, ou seja, o pilar central, os ensinamentos de Jesus Cristo, o médico por excelência, cuja vida é o mais belo poema de amor e sabedoria que a história conhece. Primeiro e mais importante, o Espiritismo oferece grande contributo terapêutico, temos como base o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a base. O ponto de partida é esse. Por quê? Quando você conversa com um psicodepressivo, ele não consegue fazer uma leitura edificante. Não consegue. Olha, ele não consegue, meus irmãos, fazer uma prece. Mas como assim, Oliveira? Ele não consegue fazer uma prece? Não consegue. Quando ele está na crise, ele não consegue fazer uma prece. Ele não consegue concentrar para fazer uma prece. Os relatos são que começa e ele não dá conta, embaralha-se, né? Porque mistura o seu pensamento, nós aprendemos isso no Livro dos Espíritos, com o pensamento daqueles que querem o seu desequilíbrio e, muitas vezes, o seu fim físico. Então, ele não consegue nem sequer fazer uma prece. É por isso que voltar para Jesus, voltar para a casa do Pai é muito importante, depois desse afastamento. Então, aqui nós temos a base, a estrutura principal, com a qual nós iremos indicar o tratamento espiritual. Isso é muito importante. E depois ela coloca, nesse particular, o Espiritismo apresenta um seu arsenal de socorros. Como de início, o esclarecimento do paciente a fim de que adquira a consciência de responsabilidade, dispondo-se à recuperação, a esforço pessoal, sem o mecanismo passadista, de transferir para outro o que ele deve realizar. Então, primeiro, a base, o Evangelho de Jesus. Segundo, esclarecimento. E aí, olha o que ela diz. Arsenal de socorro. Nós estamos vivendo uma pandemia. Nós ouvimos recentemente as autoridades de saúde falando que a problemática que nós estamos vivendo hoje por causa do Covid-19 é similar a uma guerra. Né? E é uma guerra, com cifras monumentais em termos de prejuízos. E a espiritualidade tem esse arsenal, essa quantidade de ferramentas. Né? Mas, primeiro, esclarecimento do paciente. Conversa fraterna. Oliveira, mas ele não escuta. Escuta sim. Vamos fazer com que ele venha à casa espírita. Vamos fazer com que ele chegue no atendimento fraterno, que a gente possa conversar com ele, para que ele adquira consciência de responsabilidade. Por quê? Nós vivemos no planeta Terra, atualmente, ainda um resquício muito grande do nosso passado recente. Quando eu falo recente, 2, 3 mil anos atrás, que foi ontem, né, se a gente avaliar a vida do espírito, de transferir a nossa responsabilidade, né, dos nossos erros, sempre para
aquele outro. É o chamado bode expiatório. Esse bode expiatório, todos nós já ouvimos falar, está lá no Antigo Testamento. A gente cometia os erros mais absurdos, mais hediondos, crimes mais hediondos, depois nós transferíamos para 2 bodes, né? Um era sacrificado, o seu sangue ia para o altar, e o outro era soltado no deserto, e ele ia morrer naturalmente de fome, para pagar o nosso pecado. Né? Então, isso aí está ligado ao nosso passado. Então, quando nós assumimos a responsabilidade diante daquele processo de culpa, antes que ele venha degenerar-se, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade pelos nossos erros, sem esse apego a esse passado. Porque o processo de culpa ele está por causa da nossa consciência pesada, por causa da infração às leis de Deus, com relação ao nosso passado. Mas eu costumo dizer que Deus, sendo tão misericordioso conosco, quando nós reencarnamos, ele nos dá um atestado de salvo-conduta. Vai, meu filho, começa de novo. Agora não peques mais. Então, para muitos de nós espíritos reencarnados, a psicodepressão é a cura. Né? Então, não adianta ficar pegado a esse passado, esse sentimento de culpa. Vamos voltar para Deus, vamos observar o filho da prodigalidade. Chegou no momento em que ele arrependeu-se, fez um planejamento, quando nós observamos a parábola, ele fez todo um planejamento, arrependeu-se, se sentiu culpado pelo que ele fez, naturalmente, o arrependimento, esse sentimento de culpa, está muito vinculado, mas não ficou estagnado, não ficou parado. Fez um planejamento e retornou para a casa do pai. E alguns tradutores dos Santos Evangelhos diz que ele chegou são e salvo. Para que ele pudesse chegar são e salvo, ele fez o processo de arrependimento, expiação e reparação, 16º Código Penal da vida futura do livro Céu e Inferno. Então não ficou apegado ao passado de erro, ele voltou para a casa do pai. Assumiu a responsabilidade pelos seus erros, foi recebido com festa. Então nós precisamos prestar atenção. Esse é um ponto importante para nós espíritas, que temos a responsabilidade de receber esses companheiros. Olha, eles vão chegar aos montes em nossas casas espíritas. Vão chegar. Primeiro, vamos conversar, esclarecer, né? Falar para ele que existe um passado, explicar. Agora, como que eu vou dizer para ele essa verdade, que a responsabilidade é dele? Nós podemos dizer sim, porém, com uma almofada cheia de perfume. A verdade precisa ser dita, mas nós podemos levá-la com essa almofadinha cheia de perfume. E o perfume é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele é a base do processo. E ela vai continuar dizendo o seguinte, logo depois, o empenho para que ele, o doente, possa conseguir a própria transformação moral para o melhor, no que irá contribuir para amainar o ódio, o ressentimento das suas vítimas de ontem, que, sensibilizadas pela sua mudança de comportamento, resolve por deixar a entrega à sua própria sorte. Né? Vai perceber a nossa melhora, só que no início ele não consegue, por isso que precisa do tratamento clínico, né? Às vezes de internação mesmo, em hospitais psiquiátricos, para que depois ele possa entender o processo. Então, quando ele chegar na nossa casa de espírito, nós temos que primeiro estar tratando, estar fazendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico, estou, ótimo, que bom. Porque você veio e aí a gente conversa, né? Fala a verdade. Mas a verdade para que ele possa entender o seu processo sem esse sentimento de culpa degenerado em remorso. Nós temos que tirar ele desse remorso. A culpa é importante, vai falar para ele, é importante, porque antes a gente cometia erro, não sentia nada, né? Ela diz, em seguida, o hábito saudável da oração, e nós dissemos que no processo de crise ele não consegue orar, não consegue. Eu vivo essa experiência, né? Graças a Deus, mas a gente tem conseguido vencer. Né? Em seguida, o hábito da oração, dos bons pensamentos, por meio de leituras edificantes, e muitos deles não conseguem ler, mas depois que vai tratando, vai melhorando, eles conseguem ler alguma coisinha, a gente vai ajudando. Né? Dos diálogos que enriquece o ser interior, é muito importante esse processo, por quê? O nosso aparelho de formação é sagrado demais. Nós vivemos milênios e milênios para que hoje, né, pudéssemos estar aqui através das redes sociais, né, conversando através desse programa,
usando o nosso aparelho de fonação, que é sagrado. Né? Então, eu preciso estabelecer esse diálogo sincero, fraterno, que enriquece. Conversar sobre coisas boas. Depois, fluidoterapia, passes, água fluidificada, desobsessões, e essa informação é muito importante, sem a presença do doente. Lamentavelmente, nós vivemos experiências no nosso país, em casas espíritas muito próximo de nós. O indivíduo chegava com um processo de psicodepressão profunda e os companheiros identificavam ali um processo obsessivo, que é natural, porque a gente percebeu e aprendeu nessa noite que a maioria dos casos vai estar assim acompanhado de um processo de psicodepressão, convidou o indivíduo para a reunião mediúnica. Você imagina? Que situação. Né? Então, a orientação da espiritualidade superior, também no livro dos médios, é que nunca, sem a presença dele, né? Tratamento à distância. Agora sim, passe água fluidificada. Na medida do possível, toda oportunidade na casa espírita. Isso é muito importante, essa terapêutica, muito importante. Muito bem? Nós estamos chegando ao final e depois nós trouxemos, né? O Senhor da vida não é insensível cobrador de crimes. Nós falamos, a misericórdia de Deus vai sempre se fazer expressa com piedade. Né? O Senhor da vida não é insensível cobrador de crimes, mas Pai generoso, que sempre oferece oportunidade ao calceto, ao teimoso, né, ao renitente, a fim de que se reabilite e seja feliz. A saúde é, portanto, o estado ideal do espírito que se descobriu a si mesmo e se identifica com o cosmos, nele inserido em clima de harmonia, diz a benfeitora Joana de Ars. E aí nós trouxemos Gilberto do Campos, uma fala da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Né? Quando um doente da alma, um desprezado do mundo, né, veio procurá-la, o que aconteceu? Ele chega para ela e fala, minha mãe, dizia um dos mais aflitos, Humberto de Campos escreve para nós, como poderei vencer as minhas dificuldades, sejam elas físicas, psicológicas? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Esse sentimento é muito característico do psicodepressivo. Ele não consegue sair dessa situação. E a resposta de Maria de Nazaré foi divina, como toda a sua vida aqui no planeta Terra. Ela diz, isso também passa, meu filho, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova. Então, vamos prestar atenção nisso e vamos levar a informação para esses companheiros e companheiras, dizendo a eles, isso também passa. E vai passar. Vai passar. Agora, é preciso que nós, por nossa vez, possamos compreender o processo, né? Compreender o processo, trabalhar o processo e ajudar aqueles que sofrem. Né? Isso também passa. Obrigado a vocês pela gentileza, pelo tempo, né, dispensado a nos ouvir, pelo carinho do convite, viu, André? Agradeço demais, demais a oportunidade de aprender com vocês. Estou à disposição. Se quiserem fazer alguma pergunta, será um prazer. Ô, Oliveira, eu tô vendo que você está querendo parar de compartilhar a sua tela aí, ó. Vai nessa faixazinha vermelha, tem uma verdinha e uma vermelha. Clica na vermelha que para de compartilhar. Tá. Parou? Isso, parou. Aí. Oliveira, ó, muitíssimo obrigado. E eu acho que nós vamos até dar uma invertida nesse protocolo aqui. Geralmente a gente encerra, faz a prece e temos deixado um tempinho aí disponível para aqueles que, porventura, têm alguma colocação para fazer. Mas, às vezes, a pergunta que pode surgir de algum de nós pode ser exatamente a dúvida que está no coração de alguém que vai nos assistir depois. E, de repente, isso pode servir, né, para auxiliar um irmão. Então, eu vou perguntar aí ao nosso público presente, nossos companheiros, a maioria está escondido atrás das câmeras. Claro. Podem nos perguntar aí através do bate-papo, podem, se quiserem, levante a mãozinha aí para a gente poder... Está perguntando aí, André, os livros. Primeiro esse aqui, tá? Isso, você viu tá aí, dando para ver aí? Tá. Esse aí, que é a Vitória sobre a Depressão.
A obra é espetacular. Nós indicamos, super indicamos. Eu acho que nós espíritos precisamos estudar essa obra. Não só ler, mas estudar, meditar, né? E depois nós temos essa obra aqui, que é muito importante também. Né? Depressão, aspectos clínicos e espirituais. Tá? Essa obra é um livro feito por o nosso companheiro Roberto Lúcio Vieira, lá de Belo Horizonte, Jader Rodrigues de Paulo e Oswaldo Eli Moreira. São esses dois livros que nós pegamos como base, como também o livro Espetáculo de Obra. E depois nós temos também Sexo e Destino, que nós trabalhamos, tá bom? E o Livro dos Espíritos, na questão que nós citamos. Mas esses dois livros, eles são os principais para que a gente possa entender a problemática, especialmente da Prefeitura de João de Anjos, ok? Muito bem. Ó, já vi aqui, tem duas pessoas querendo fazer pergunta. Uma é a Ivana, que está com o dedinho levantado ali, e o nosso companheiro Jean também. Vou liberar o áudio aqui, o microfone de Ivana, e depois a gente passa, você responde e eu passo para Jean, tá bom? Ótimo. Cadê aqui? Vai lá, Ivana, estamos te ouvindo. Oi, boa noite. Boa noite, Ivana, tudo bem? Tudo bom, Silveira? Parabéns pela palestra. Oliveira. Eu quero mais fazer uma colocação, não é nem forma de questionamento, não, é de agradecimento. Você foi muito feliz na palestra, quando você diz que você não é técnico na área, mas que você tem experiência em casa, e essa experiência muitos de nós passamos, infelizmente, e você, todo momento, você trouxe um amparo muito grande, um conforto muito grande para aqueles que já tiveram, foi o meu caso, para aqueles que porventura estejam passando e que ouvirão essas suas palavras. Você fundamentou muito bem, muito bacana. Eu quero te dar os parabéns aí, porque foi muito conforto para a alma de quem está ouvindo, viu, Silveira? Parabéns. Eu te agradeço a oportunidade, viu, da convivência nesses minutos. Dizer para você que sim, vai passar sempre, tá? Agora, precisamos estar balizados na ciência física, como também na ciência espiritual. É muito importante entendermos essas duas vertentes. Quando nós entendemos o processo como um todo, que às vezes a vida nos faz aprofundar, né? Para entender melhor esse processo, fica mais fácil a cura. E a Casa Espírita realmente tem esse arsenal, né, de ferramentas, de oportunidades. Te agradeço a gentileza, viu? Pode ter certeza que a gente vai continuar estudando o assunto, porque ele é muito importante aprender sobre ele. Nós estamos vivendo uma pandemia, e o tratamento existe, né? Existe. Bom, obrigado, viu? Eu que agradeço. Então, agora vamos passar a palavra para o nosso querido Jean. Jean, pode falar. André, boa noite a todos. Oi, Jean, boa noite. Tudo bem? Silveira, muito bem. Eu tive que estar ali lavando uma roupa ali, mas eu fiquei atento o tempo todo, porque eu me encontro em tratamento. Que bom! Então, da psicodepressão, né? Eu estou um depressivo em tratamento. Certo. Então, tem 7 meses que eu estou estabilizado. Ótimo. Que o pessoal da Casa Espírita me deram alta, não foi isso, André? Como é que é teu nome? E aí, graças a Deus, cada dia que vai se passando, eu vou sentindo essa melhora, mas eu precisei alcançar essa compreensão mesmo que você explanou e repetiu por diversas vezes, que é que a depressão é uma doença física que está ligada aos neurotransmissores, a química do cérebro, mas também da alma e o espiritual, né? Sim, sim. Nós aprendemos com a prefeitura de João de Anjos. Sim, pode concluir. Isso, então, para mim foi muito maravilhoso. Eu agradeço muito a Deus porque eu tive essa graça de passar pela Casa Espírita e que me abriu esse leque de entender que eu sou mais espiritual tendo essa oportunidade de ter essa vida carnal aqui na Terra. Então, foi um processo evolutivo. Hoje eu me encontro grato a Deus pela depressão, porque a depressão me trouxe uma cura de um monte de problemas da minha vida. Verdade, verdade. Esse entendimento é muito importante que você está falando, porque quando nós temos esse entendimento, fica tudo mais fácil. Por quê? E outra coisa importante, você falou, eu estou
Eu não sou depressivo. Esse é importante, porque o estar, ele vai passar. Então, isso é muito importante, você falou, isso nos ajuda muito nesse entendimento, tá? Outra coisa, nós percebemos que a terapêutica indicada pela benfeitora Joana de Anjos, a base é o Evangelho. Então, essa é a base, né? A doutrina espírita vai nos ajudar muito, mas eu preciso compreender isso. E quando eu compreendo que realmente eu estou doente, eu, espírito, estou doente, fica mais fácil. Tá? Eu te agradeço demais a gentileza de nos escutar. Pois é, aí, só para mim finalizar, eu cometi um grande erro dentro do tratamento, que foi esconder informações, tanto lá no atendimento, lá na casa espírita, mas também para psicólogo e para psiquiatra. Aí depois, enquanto eu não tomei conhecimento e abri o jogo totalmente, a limpeza não está sendo plenamente, entendeu? Mas é o processo. Cobrou, né? A consciência cobrou, precisa conversar, e conversar é o melhor caminho. Vamos conversar sempre. Buscar as pessoas que são... Um abraço, valeu. Fica com Deus. Gratidão. Obrigado. Fique em paz. Oliveira, não vou te chamar de Silveira, não. Vou te chamar de Oliveira. Pois é, você viu, pai? É Oliveira. Mas tudo bem, tá tudo certo. Oliveira, eu queria te fazer uma pergunta também. Você fez a sua abordagem, ela foi muito carinhosa. Certo. Isso é importante, porque é uma grande dificuldade que se tem. Muitos porque ainda acham que é um chilique, né? Sim, infelizmente. Precisa terapia, mas terapia cheia de louça para lavar, você já ouviu isso, né? Infelizmente. Muito triste mas isso. Você também disse outra coisa, que mesmo que a gente tenha essa consciência, muitas vezes a depressão é um processo longo, que pode culminar numa vida inteira. Em que a pessoa esteja nesse processo de reabilitação que dura. Sim. Na sua experiência aí na sua casa, e que conselho você poderia nos dar para que a gente possa lidar com esse processo quando ele é longo? Porque quando a gente vislumbra a luz do fim do túnel, é fácil. Mas quando a gente começa a vivenciar um problema que dura 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, como lidar com isso? É verdade. É muito de uma forma prática, né, para conseguir lidar com essa situação. Verdade. Nós temos uma experiência muito interessante, não só dentro do nosso lar, que a gente já tem aí um período que a gente está vivendo com o processo da psicodepressão com aqueles que nos rodeiam, mas muito próximo de nós, né, uma que eu costumo dizer que é filha. Na verdade, ela é sobrinha da minha esposa, mas eu digo que é filha também. E ela já tem realmente muitos anos que vive o processo da psicodepressão. E a grande dificuldade é que esse perdurar do processo da psicodepressão, ele perpassa pelo processo de entendimento, porque é por isso que o segundo momento que a benfeitora coloca é que é o processo de fazer com que o indivíduo entenda o processo, assuma a responsabilidade, entre aspas, pelo processo. Mas nesse caso lá, por exemplo, o que tem acontecido? O pai, a mãe têm vivido com esse processo durante anos a fios, e tudo indica, pelo processo que a gente viveu, sabe como é que está vivendo junto com eles essa situação, há um processo obsessivo muito pertinaz, não só para com aquela criatura, que também tem um processo de mediunidade ostensiva, mas que não é espírito, que não entende, como também do grupo familiar. Então, a cura dela provavelmente vai ser muito difícil nessa encarnação. É um diagnóstico que a gente faz, porque está convivendo isso já há mais de 2 décadas com o processo. Agora, como conviver com isso? Primeiro, André, é o seguinte, para que nós possamos ajudar alguém que está doente, nós precisamos estar sãos, não é? E estar são aqui não é estar isento da problemática, não. Estar são é estar sempre vinculado com Jesus. Eu digo sempre que nós espíritas, por menor que seja a nossa tarefa na casa de Jesus, nós precisamos sempre estar ajustando os nossos pensamentos com o pensamento de Deus. Então, para que você possa viver com o processo psicodepressivo, e em muitos casos realmente vai acontecer, de não ter cura nessa encarnação, ou demorar muito a cura, porque a cura depende muito do doente, muito, mas muito. Quando a gente conversa com psicoterapeutas, com psicólogos, com psiquiatras, todos eles são unânimes. Essa cura vai depender muito mais do doente. E quando o doente não entende o processo, e não aceita o processo, é muito difícil. Então, para quem está vivendo nesse satélite, né, em torno, é preciso ter esse pensamento ajustado a Deus. E uma fé. Agora, não é uma fé comum. É a fé, como diria Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e Emmanuel, é aquela fé acendrada em Deus.
Porque aí você consegue vencer e ajudar essa criatura a atravessar esse mar revolto. Porque a cura para ela é a depressão, muitas vezes. A cura para essa alma é a depressão. Por isso que nós precisamos, nós, dirigentes de casas espíritas, nós que temos a oportunidade de ser esses formadores de opinião, em pequena monta, em grande monta, não importa. Precisamos compreender o processo. E, às vezes, só a oportunidade de viver com a problemática nos faz compreender o processo. Mas, acima de tudo, perseverança, fé acendrada. Né? E sempre estar com esse pensamento ajustado, e sempre ajustado com Jesus, que é o nosso guia e modelo. Tá bom? Espero ter ajudado aí com a resposta. Muito, muito, muito. Bom, gente, pelo andar do tempo, né, para que a gente também não se delongue por muito tempo mais, nós vamos então encerrar a nossa atividade. Eu vou pedir, abusando um pouco mais da boa vontade do nosso querido irmão Oliveira, para que ele possa fazer a prece de encerramento. Então, a gente já recomenda aqueles que desejarem fazer a fluidificação das suas águas, né, para ajudar-nos nessa tarefa de nos melhorarmos, de melhorarmos o nosso pensamento, aqueles que estiverem passando por alguma dificuldade, que possam colocar as águas aí à disposição para que elas também possam ser fluidificadas nesse momento. Já agradecemos de antemão a presença de cada um, de Oliveira, e vamos passar então a palavra para você, Oliveira, para que você possa, então, fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom? Tá bom, então, André. Muito obrigado a todos vocês pela gentileza, tá bom? Por essa convivência amiga e fraterna durante esses minutos que passamos juntos. Esperamos sinceramente que Deus nos ampare e nos abençoe para que nós possamos vencer a nós mesmos diante de todas as dificuldades. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor sabe de cada um de nós. O Senhor nos conhece no fundo de nossos corações, sabe as nossas necessidades, as mais íntimas. Por isso, nós lhe rogamos nesse instante, tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor, mas de forma muito especial. Nesse momento, nós lhe rogamos a proteção e o amparo necessário para os nossos companheiros de jornada aqui na Terra. Estão vivendo o processo da psicodepressão, que eles possam receber de Ti todo o carinho, todo o amparo paternal e maternal de sempre. Obrigado, Senhor. Fique conosco. Que Deus nos ampare agora e sempre. Que assim possa ser. Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado você, então, Oliveira. Que Deus te abençoe.